Boa tarde a todos, meu nome é Jamile e o meu seminário é sobre geologia e materiais de construção. Bom, para falar de geologia a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Desde a formação da Terra, a formação dos materiais que haviam nela. Então, para isso eu vou falar um pouco sobre as eras geológicas. As eras geológicas são divididas resumidamente em 4 partes: o pré-cambriano, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Zoica remete à vida, então é o começo da vida, o meio da vida e a vida moderna. Dentro de cada era existem subdivisões que são chamadas de períodos. Na era pré-cambriana existem 2 períodos, o arcaico e o proterozoico. Na era paleozoica existem 6: Câmbrico, Ordóviceo, Silúrico, Devônico, Carbônico e Prêmico. E na era Mesozoica existem 3: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. E na era Cenozoica, que é a que a gente está, existem 2: o Terciário e o Quaternário. O período que a gente está agora é no período Quaternário. Na era pré-cambriana não existia vida. No começo a Terra era coberta por lava, então supostamente nenhum ser vivo era capaz de sobreviver. Depois de um tempo a Terra começou a resfriar. A lava endureceu e nuvens enormes se formaram. E com isso começou a chover muito e a Terra, ao invés de ser coberta por lava, agora era coberta por água. E foi no pré-cambriano que começaram a aparecer os primeiros seres unicelulares. Na era paleozoica surgem as primeiras formas de vida: peixes, insetos, vertebrados e anfíbios. Também nessa era surgem as primeiras grandes florestas. Também nessa era tem o aparecimento de peixes com mandíbula, tem a formação de grandes geleiras e o surgimento de aranhas e centopeias. No Paleozoico, os continentes eram unidos em um só e eram chamados de Pangeia. A era Mesozoica, mais conhecida como Era dos Dinossauros, é dividida em 3 partes, como eu já falei: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Bem resumidamente, ela pode ser definida como o surgimento dos dinossauros, a vida plena dos dinossauros, que seria o Jurássico, e a extinção dos dinossauros, que é o Cretáceo. Foi nessa era que aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. Praticamente 95% dos seres marítimos morreram e 70% de todos os seres vivos da Terra morreram nessa época. Por fim, a Era Cenozoica, que é a era que nós estamos. É a era do surgimento da humanidade e também pode ser chamada como a Era dos Mamíferos, porque foi nela que surgiram os mamíferos. Nela surgiram peixes com ossos, teve a expansão dos oceanos e a diversificação da fauna e da flora. Mas por que eu fiz essa apresentação sobre eras? Bom, eu quis mostrar isso para a gente ter noção de quantos milhões de anos passaram e quantas mudanças ocorreram para chegarmos na diversidade que temos hoje. E principalmente na geologia que temos hoje, que é usada em tudo, inclusive em construções. Aproveitando essa deixa, agora eu vou falar sobre materiais de construção. Já se perguntaram por que é usado tantos materiais diferentes para construir uma casa, por exemplo? Bom, é usado tantos materiais porque cada material tem uma propriedade diferente, como resistência, tração, flexão, densidade, dureza, plasticidade, condutividade e várias outras propriedades que os materiais têm. Graças a isso, alguns materiais podem ser úteis em algumas situações e em outras não. O aço, por exemplo, é muito resistente, mas não é tão fácil de moldar como o concreto. E o concreto é fácil de moldar, mas não é resistente à tração. O vidro é transparente, o que é útil em várias situações,
mas é muito frágil, então cada um é usado de acordo com as suas propriedades. Uma propriedade bem comum nos materiais é a tensão, que pode ser definida como força sobre área. Quanto maior a força, maior a tensão, e quanto maior a área, menor a tensão. Um bom exemplo é da agulha. A ponta da agulha tem uma área bem pequena, então não é necessária tanta força para conseguir uma tensão grande. Agora, se a ponta da agulha fosse maior, tivesse uma área maior, ia precisar de muito mais força para poder furar a pele. Um outro bom exemplo de tensão é o da cama de pregos. Dá para ver na imagem que o menino está deitado sobre vários pregos e ainda assim não se machuca. Por que que isso acontece? Porque ele está deitado numa área muito grande, então a tensão em cada prego é muito pequena, não é capaz de furar ele. Se ele tivesse deitado em um prego só, ia ser uma área muito pequena com a força do corpo dele, então a tensão ia ser grande. Aqui são alguns exemplos de tensão: tração, compressão, cisalhamento, flexão e torção. Um exemplo de material que sofre com tração é o concreto. Uma outra propriedade bem comum é a compressão. Dependendo da resistência do material, ele vai aguentar uma certa força comprimindo. Agora, se a resistência for pequena, uma pequena força já vai deformar o material ou estragar. Agora, falando sobre flexão. Esse homem fez uma demonstração bem interessante de flexão. Ele pegou um retângulo de espuma e dividiu em vários retângulos iguais. E focando nesses 4 do meio, eles sofrem uma deformação quando acontece a flexão. Aqui, nessa imagem dá para ver bem. Depois da flexão, dá para ver que a parte de cima ficou menor e a parte de baixo ficou maior. O P e o R foram comprimidos e o Q e o S alongaram. É isso que acontece quando o objeto é flexionado, quando o material é flexionado. Bom, minha apresentação acaba aqui. Obrigado por ter assistido.